Oi, vamos começar então a web palestra de hoje. O meu nome é Cíntia Molina Bastos, eu sou médica de família e comunidade, teleconsultora do Telesaúde. Na web palestra de hoje, devido ao número de participantes, a gente está tendo uma equipe de apoio dos médicos teleconsultores do 0800 e da doutora Elise Oliveira. Então, hoje a gente vai falar sobre o Zika vírus, né, e tentar atualizar um pouquinho sobre o que a gente tem até o momento em relação a esses novos casos de Zika vírus no Brasil. Então, um pouco de história do Zika vírus, né? O Zika vírus, em 1947, ele foi isolado a primeira vez na floresta Zika, na Uganda, e é de lá que vem o nome Zika, né? Ele teve o seu genoma sequenciado em 2006, e até o ano de 2007 tiveram apenas 14 casos documentados na literatura, sem histórias de surto, nem nada diferente. Foi a partir dos casos ali na Oceania que esse vírus começou a ter uma importância, ou pelo menos chamar a atenção das comunidades de saúde, assim, que começou a se ver um potencial de doença. Uma das justificativas disso provavelmente seja a quantidade de números de casos assintomáticos. Então, em relação ao vírus, né? O Zika vírus pertence à família Flaviviridae, né? Então, ele é um vírus RNA de fita simples, tá? Essa família de vírus é uma família que tem 58 espécies de vírus, segundo a taxonomia internacional, né? Dentro desse grupo existem 3 subcategorias, e aí os vírus estão distribuídos, entre eles está o vírus da hepatite C, que está num grupo separado, e no mesmo subgrupo ali do Zika vírus está os vírus da febre amarela, os 4 sorotipos de vírus da dengue, da chikungunya, das encefalites do Nilo, da encefalite japonesa. Na realidade, essa ideia da classificação e do local do vírus é importante para a gente pensar que isso pode levar a uma ideia de comportamento do vírus em relação a ciclo de vida e relação da doença. Isso não é definitivo, é só uma ideia de comportamento que faz a gente pensar quando se sabe muito pouco e a gente está recém na ponta do iceberg sem saber como as coisas vão se comportar. Em relação ao termo arbovírus, que a gente tem visto muito na mídia, só para salientar que arbovírus é uma classificação que simplesmente significa vírus transmitidos por artrópodes, nada além disso. Então, não é uma categoria por família, né? Até é uma característica de todas essas doenças que eu falei, elas são um grupo de arboviroses, mas não tem a ver com a taxonomia dita assim de classificação dos vírus especificamente. Bom, em relação ao mosquito, né? Então a gente tem que o vírus Zika, ele foi isolado em diferentes espécies do Aedes, né? Entre eles o Aedes africanus e o Aedes aegypti. O que tem maior interesse para nós é o Aedes aegypti, pela confirmação de que ele é capaz de transmitir o Zika para os seres humanos. Isso é sempre uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de arboviroses, é assim, os mosquitos das diferentes espécies, eles estão circulando e eles apresentam um grupo de vírus vivendo com eles, que também está circulando, e o processo da picada do inseto transmitir a doença não é singular, não acontece em todo mundo.
Então, são coisas bem específicas que a gente sempre tem que saber, assim. O Aedes está contaminado com Zika e durante a picada esse é um vírus que realmente pode ser transmitido do mosquito para o ser humano, assim como do ser humano para o mosquito. Então, essas informações são informações relevantes, que nem sempre são tão simples de se ter dados fidedignos na literatura, são informações que a gente vai construindo com o passar de casos, de relatos, de vários estudos de comportamento, disseminação, que não são tão fáceis de fazer. Então, em relação ao mosquito Aedes aegypti, ele é um mosquito que costuma medir menos de 1 centímetro, né, normalmente meio centímetro. Ele não emite zumbido, né, ele é um mosquito que ele tem a asinha transparente, tem aquela característica de ter as manchinhas brancas, que é o mais divulgado na mídia. É muito fácil de ver foto dele, né, é só colocar no Google, o que mais tem é foto do mosquito e da fêmea do mosquito, né. A fêmea necessita de sangue humano, então, na realidade, o mosquito tem um comportamento de se alimentar de seiva, e a fêmea necessita de sangue para fazer, digamos assim, como se fosse a maturação dos ovos. E tem uma preferência por sangue humano. Então, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que ele está bem ambientado a essa convivência com o ser humano, assim, digamos que ele é urbano, não no sentido de estar em áreas urbanas, mas no sentido de estar próximo de pessoas, assim. Então, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que ele vive próximo do ser humano, então ele anda junto com as pessoas, assim, ele está ambientado nisso. Além disso, entre os comportamentos do mosquito que é importante a gente saber, a fêmea ela tem uma preferência por locais de ovoposição. O que significa isso? Se ela encontrar um ambiente adequado para se reproduzir, ou seja, para colocar os ovos e se manter, o período de vida dela ali de 1 mês, 35 dias, considerando que ela vai viver bastante, assim, digamos que é um mosquito que vai conseguir ficar velhinho, se a gente considerar isso, essa fêmea ela vai viver num raio restrito, apesar de ter relatos de que ela pode viajar muito no sentido de longas distâncias, considerando que longo para o tamanho do mosquito a gente está falando de 1 quilômetro, no máximo 2, 2,5, tem alguns lugares escrito até 3. O comportamento natural se ela viver num lugar que o ambiente é receptivo, que tem tudo que ela precisa, ela vai provavelmente ficar próximo do lugar onde foi colocado o seu próprio ovo. Então, ela vai se manter no mesmo ambiente. A ideia não é disseminação. O mosquito não tem esse comportamento sozinho, assim. Ele vai fazer isso se não houver local para ovoposição, que é o que ele vai buscar, né? Então, o que é importante a gente pensar? Se a gente vê um local que tem casas próximas, residências muito próximas e tiver dificuldade de voo, o mosquito vai ter percursos de voo menor. Conforme as habitações vão ficando mais espaçadas, as casas vão ficando mais distantes, a densidade populacional ela é menor, aí a gente consegue encontrar distâncias percorridas pelo mosquito maiores. Então, aglomerado de casas favorece a voos curtos, provavelmente porque o mosquito encontra nesses aglomerados locais bons para a sua vida e para a sua reprodução. Então, a fêmea ela vai sempre procurar, para colocar os seus ovos, locais que estejam à sombra, né, de preferência que tenham um depósito de água preferencialmente limpa. A gente precisa lembrar que essa restrição em relação à água limpa, cada vez mais parece que ela vem ficando restrita, ela tem uma preferência por água limpa, mas já está aceitando águas nem tão cristalinas assim. Então, além disso, o que acontece? Ela vai colocar os ovos, de preferência, na parede interna, na borda de recipientes que tenham água acumulada. Normalmente, a profundidade desses recipientes que têm água ela não é muito profunda. Então, ela vai procurar locais mais rasos. E é por isso que se fala tanto, né,
em pneus, em vasos de planta, em locais de lixo que acumulam água da chuva. Porque é exatamente nesses lugares que a água acumulada não é de muita profundidade e que fica um local bem adequado. Além disso, caixas d'água que também não sejam muito profundas, que estejam abertas com água à disposição, paredes ásperas, vão ser sempre lugares interessantes para o mosquito fêmea e colocar os seus ovos. Além disso, o Aedes ele tem um comportamento preferencialmente diurno. O que significa isso? Por si só, o Aedes não gosta de sol direto. Por outro lado, ele prefere o dia. Então, qual é o lugar que é claro, mas que não tem sol direto? Qual é o momento do dia? Isso acontece normalmente no amanhecer e no entardecer. Mas sempre vale a gente ressaltar que em um momento que está quente, mas que tem sombra, que a claridade não é importante, essa sombra que seria a proteção do sol, que é o que o mosquito gosta, também é um local que ele pode considerar adequado para ficar com um comportamento mais ativo, ou seja, realizar picadas. Tendo sempre preferência por ambientes quentes. Então, obviamente, se tem uma peça da casa onde o ar-condicionado está ligado, está mais resfriado, esse não é o local onde o mosquito vai ficar. Então é importante as pessoas entenderem que quando a gente estimula o uso de ar-condicionado ou ventilador, a ideia é afastar. Então quando a gente está usando esses métodos, o lugar resfriado é o lugar onde a pessoa que está ali, provavelmente, ela está menos predisposta a uma picada do inseto. O ar-condicionado por si só não é capaz de matar o mosquito, mas ele torna o ambiente desconfortável e o mosquito vai ter uma tendência a procurar ambientes mais quentes, que são os ambientes que para eles são mais agradáveis. Bom, em relação à febre zika como doença, né? O que a gente precisa saber e estar atento nesse momento de novos casos? Acho que a primeira informação importante que precisa estar no raciocínio, tanto dos médicos que têm uma doença nova na frente, assim como da população em geral, a maioria dos casos é assintomático. Então, isso significa que uma pessoa pode estar contaminada com vírus e estar trabalhando, passeando no shopping, trabalhando na horta, fazendo atividades de lazer, fazendo qualquer atividade. Né? Por que isso é importante? Quando a gente pensa que o uso de repelentes, ele protege a gente de transmitir, inclusive, o vírus para o mosquito, a gente precisa estimular o uso de repelentes também nas pessoas saudáveis, não apenas como forma de autoproteção, no sentido de não adquirir a doença, mas também como forma de prevenção da comunidade de saúde pública de forma geral. Então, usar repelente também protege que um portador assintomático não transmita a doença. Então, essa conscientização de que a pessoa que está ali na frente, ela pode estar doente ou pelo menos estar num processo de viremia, de ter vírus no sangue, isso é importante. Qual seria, então, o primeiro sintoma, ou pelo menos o sintoma mais frequente visível? Na realidade, é um exantema maculopapular. O que significa isso? São manchas vermelhas na pele, tá? Normalmente elas coçam, então elas são pruriginosas, né? Elas têm uma coceira importante. A gente tem alguns artigos da literatura que falam que a distribuição dessas manchas seriam preferencialmente da cabeça para os pés, crânio e caudal. Há algumas que falam de preferência também por braços e lesões na face. Eu estou falando preferência por quê? Porque tudo que a gente tem sobre o Zika até hoje é pouco. Então, qual que é a informação que eu esteja falando agora, daqui a uma semana ou daqui a 24 horas, ela pode já estar desatualizada. Então, como é que esses dados eles foram vistos? Quando teve aquele surto na Oceania, e que eles identificaram uma doença diferente, nova, e conseguiram
realmente identificar o Zika, nos casos que houve relato de sintomas, fizeram a sorologia da vizinhança, assim, de pessoas próximas. E aí se descobriu algumas pessoas que tiveram sintoma e tinham o exame positivo, pessoas completamente assintomáticas que não sentiram nada e que também tinham o exame positivo. E em relação a isso, tentou-se descrever o comportamento da clínica, assim, então o comportamento dos sintomas. E é assim que a gente faz a descrição de doenças. Então a gente tem que, dentre os casos das pessoas que relataram sentir alguma coisa, quase 90% tiveram essas manchas vermelhas na pele. Enquanto nesse mesmo grupo, apenas 60% teve febre. Por que tem que pensar isso? Porque basta estar com manchas vermelhas na febre, não precisa necessariamente ter febre, para a gente pensar que pode ser um caso de Zika. Então, assim, pode ser também uma reação alérgica? Pode, né? Então, quando a gente chega casos que antigamente seriam muito mais fáceis de pensar que poderia ter sido alguma reação alérgica cruzada à alimentação, algum produto que se passou, que se inalou, agora a gente tem mais uma doença viral que não precisa necessariamente ter nenhum outro sintoma constitucional que possa ser a justificativa daquelas lesões de pele e aquilo se tornar um caso suspeito. Então, isso faz com que a gente tenha que mudar uma forma de raciocínio clínico, principalmente nessas áreas de risco e que tem a doença. Considerando que o vírus está circulante no país, a gente tem que estar atento em relação a isso. Bom, em relação à febre, então, os casos que a gente tem descrito até hoje referem que quando existe a febre, ela não é aquela febre alta, pelo contrário, então, é uma febre leve a moderada, 37,8, 38, né? Normalmente acontece hiperemia de conjuntiva. O que significa isso? Olho vermelho. O que é importante desse olho vermelho? O olho vermelho dos quadros associados à infecção pelo Zika vírus, ele é um olho vermelho que pode ter um lacrimejamento, pode sair um pouquinho de secreção, mas não sai pus. Então, a secreção não é purulenta, como da conjuntivite bacteriana, por exemplo, em que a gente tem uma secreção purulenta importante, que isso é bem marcado e define a conjuntivite. Então, isso é importante. Se a gente tem um paciente que tem manchas na pele associado a um quadro de olho vermelho, faz-se pensar muito em Zika. Inclusive, os primeiros casos relatados dessa nova doença, eles foram descritos assim, que eram uns quadros de febre com olho vermelho, com sorologia para dengue e chikungunya negativo. Então, isso foram as primeiras noções, assim, que se fez pensar num outro quadro viral, quando se encontrou casos que poderiam ser dengue, poderiam ser chikungunya, um pouquinho atípico, mas a sorologia para essas doenças, então, foram negativas. Além disso, como qualquer quadro viral, sempre pode estar presente sintomas constitucionais. De forma geral, os pacientes não gostam, né, quando o médico diz, isso provavelmente é uma virose, porque dá aquela sensação de que esse médico que está me atendendo aí não tem a menor ideia do que eu tenho. E isso, como médico, eu consigo entender perfeitamente a sensação do paciente de parece que a minha doença não tem um nome, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Como todos esses quadros virais, a infecção pelo Zika vírus, ela também pode dar um quadro com comprometimento constitucional. Então, o paciente pode ter dor no corpo, sensação de cansaço, indisposição, pode ter dor de cabeça, que é a cefaleia. Tem casos de relato de uma cefaleia semelhante à cefaleia da dengue, que é aquela dor de cabeça atrás dos olhos. Então, ela pode estar presente e associada. Então, todo esse quadro pode estar presente e o paciente ter uma clínica com muitos sintomas e muitas queixas, ou o paciente pode não sentir absolutamente nada, que é inclusive o mais comum em quase 80% dos casos que a gente tem de relato na literatura internacional hoje.
E aí, como é que se faz o diagnóstico de se a pessoa está com Zika ou não? Que também eu acho que é uma outra ansiedade, tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, né? Porque ter a virose sem nome é algo que deixa a gente sempre desconfortável. Então, existem sorologias específicas, a gente pode pesquisar o sangue da pessoa e olhar se existe um anticorpo lá, especificamente para o Zika vírus e poder dizer assim, olha, provavelmente esses seus sintomas estão associados ao Zika, né? E dizer que isso é mais agudo se a pessoa tiver um anticorpo do tipo imunoglobulina M, que seria o IgM, que a gente fala, ou então não tem porque isso é negativo. A outra possibilidade é um exame que detecta a partícula do vírus propriamente em diferentes secreções. O que se tem estudando até o momento? Todo dia a gente, revisando a literatura internacional, sai um artigo novo de pesquisa de RNA do vírus em urina, pesquisa de RNA do vírus na saliva, pesquisa em diversas secreções corporais. Para pensar em várias coisas. Primeiro, numa forma de diagnóstico rápido. Então, o que a gente precisa, né? De uma forma de ter certeza que a pessoa está com o vírus no corpo, né? Precisa saber quanto tempo demoraria para esse RNA viral estar presente naquela secreção, né? Quanto tempo após a pessoa ter sido infectada, ter sido contaminada, demoraria para esse exame dar positivo, para ter uma noção da sensibilidade, da especificidade do exame. E, além disso, precisa se pesquisar a capacidade infectiva dessa partícula. Então, por exemplo, a gente pode encontrar RNA do vírus na saliva e isso não significa que a saliva é capaz de contaminar outra pessoa, que seria contaminado pelo beijo, por exemplo. Então, tudo isso que eu estou falando são coisas que estão sendo estudadas e que tem saindo coisas novas todos os dias. Então, talvez as coisas mudem, assim. Eu li sobre investigação na saliva com uma ideia de que se pudesse tentar fazer o diagnóstico através de coleta de swab da saliva. Então, essas coisas talvez mudem. Hoje, o que a gente tem é as sorologias, esse exame feito em laboratórios de referência no país, né? Eu imagino que cada vez mais laboratórios em diferentes locais do país vão estar habilitados para fazer isso, né? São exames que, pela novidade, devem ter seu custo muito alto, então não faz com que seja a primeira escolha e que a gente tenha que selecionar os casos onde esses exames vão ser feitos muito mais por motivos pensando em termos de saúde pública do que um diagnóstico preciso, né? Então, isso é importante e a gente precisa ter paciência também para explicar isso para a população e para explicar isso para as pessoas, porque é completamente compreensível que uma pessoa que chega no consultório, ela tenha como demanda a necessidade de querer saber o nome da doença que tem, principalmente quando a mídia fala toda hora de novos casos e riscos de sequela e coisas desse tipo. Então, a gente precisa ter tranquilidade, paciência para explicar para a população. Nem sempre a gente vai conseguir dar o nome do quadro viral. Isso é uma coisa importante. A outra coisa nem sempre isso é necessário. E talvez a necessidade disso seja muito mais em termos comunitários do que realmente uma necessidade que a pessoa precise para si ou para o quadro clínico, para o médico. Tá? Então, essas explicações elas são sempre válidas e a gente deve reforçar e passar para a população. E em relação ao tratamento? Bom, quando a gente está diante de um paciente assintomático, está resolvido o problema, né? Se ele não sente nada, ele não precisa ser tratado, ele nem doente está. Agora, se a gente está diante de um paciente que tem sintomas de mancha vermelha na pele, que tem sintomas de coceira intensa, o que a gente tem que estar atento? Então, a gente tem que dar um tratamento de suporte, um tratamento sintomático, né?
explicar para o paciente que o tratamento sintomático não é não ter nada para fazer, pelo contrário, né? Eu acho que em medicina não existe não ter nada para fazer, sempre tem algo para fazer. Então, o tratamento sintomático, ele é o suporte conforme os sintomas vão aparecendo. Isso, às vezes, também é ansiogênico, né? Porque significa que o remédio que vai se usar hoje, ele talvez não seja o mesmo que vai usar amanhã, e a intenção dele não é curar a doença, né? Pelo contrário, é só melhorar a sensação do paciente para que o organismo viva o processo da doença e resolva a doença sozinho. Então, a gente pode utilizar anti-histamínicos na tentativa de diminuir esse processo de coceira, né? É importante daí o paciente, então, procurar o seu médico, conversar em relação ao quanto esse prurido, essa coceira está incomodando, para escolher um anti-histamínico que a pessoa possa utilizar, que esteja disponível na rede pública, ou que ela já tenha uma experiência, né? Utilizar analgésicos para dor, sempre que o paciente tiver aquela sensação de dor no corpo, dor em articulação, dor de cabeça, utilizar analgésicos, as pessoas não devem sentir dor, nem precisam sentir dor. Dentro da sensação de estar doente, de cansaço, orientar repouso, ou seja, a pessoa que está passando por um processo de doença, ela deve ter esse período de recuperação resguardado. Então, quem não se sentir confortável para realizar as suas atividades deve ser afastado do trabalho. É sempre importante ver com a vigilância de saúde do local se está se fazendo alguma forma de barreira em relação a novos casos, assim, novos casos confirmados, se por acaso vai se fazer alguma recomendação específica de manter a pessoa mais resguardada, né? Normalmente não, mas é sempre bom quando a gente trabalha em serviços de saúde pública, principalmente, e acho que nesse momento, até nos serviços privados, saber se existe alguma recomendação específica da vigilância de saúde do município ou do estado, de que casos suspeitos devem ser afastados do trabalho e orientados a não frequentar grandes centros, apesar de que a forma de transmissão aqui ser vetorial. Recomendar para o paciente usar repelente, isso é uma coisa que acho que a gente tem que começar a colocar como a orientação ali, sempre entrar nas orientações, que nem a gente diz, fazer atividade física, comer bem, tem que entrar assim, use repelente, usar repelente. Então, dentro das possibilidades, estimular o uso de repelente, se o paciente tiver com sintomas que eles normalmente acontecem em períodos de viremia, ou seja, que tem uma concentração de vírus importante no sangue, estimular também o uso de repelentes nessa fase de doença, né? E uma recomendação padrão e que tem que vir de todos os profissionais de saúde é não utilizar ácido acetil salicílico e nem anti-inflamatórios. Então, eu acho que isso é uma recomendação que tem que ir para todo mundo. Em caso de qualquer doença que exista o risco de ser dengue, no sentido de ter febre ou mancha no corpo, evitar o uso de ácido acetil salicílico e anti-inflamatório, dá preferência por medicações como paracetamol, que tem disponível na rede pública e que não tem esses efeitos colaterais associados. E isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro e que todo profissional da área da saúde tem que estar capacitado para recomendar. Pelo menos até chegar no médico e ter a sua prescrição padronizada, individualizada, aquele primeiro medicamento que a gente vai usar em casa, que todo mundo usa, que é porque alguém já prescreveu, que é o que a gente usa para cefaleia, que é o que se usa para quando está com febre, o primeiro medicamento não deve ser o ácido acetil salicílico nem o anti-inflamatório, né? Então, esse é uma coisa que a gente tem que reforçar em toda a equipe e capacitar os outros profissionais de saúde que trabalham nas unidades de saúde para que eles estejam confortáveis também para dar essa recomendação de não uso e procure o médico assim que sentir sintomas. Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente capacitar todos os profissionais que estão trabalhando na nossa volta. Bom, em relação então à microcefalia. Sem dúvida nenhuma, a dengue fez
um estrago importante nos últimos tempos no país. Então, a gente viveu um aumento do número de casos graves de dengue hemorrágica, e isso sensibiliza, a gente viu pessoas morrerem por causa disso. E até o Zika chegar no Brasil, ele foi sempre considerado o primo bonzinho da dengue e da chikungunya, né? Enquanto a dengue tinha esses casos de morte da dengue hemorrágica, se houvesse uma segunda infecção, enquanto a chikungunya é uma doença que poderia deixar alguém com sintomas por alguns meses, fazendo esse quadro de quase cronificação, né? A gente tinha no Zika uma doença assintomática, autolimitada, que resolvia, a princípio sem riscos, mas um quadro viral que poderia passar perfeitamente desapercebido. Porém, essa possível associação com os casos de microcefalia, eu acho que foi o que gerou um interesse e uma necessidade urgente de que vários grupos da sociedade se unam nesse momento de lutar para tentar impedir que realmente o número desse aumento de casos se propague. Então, como é que tudo isso começou, né? Começou a se notar um aumento do número de notificações. Esse aumento do número de notificações, ele aconteceu em determinadas regiões do país, né? Associado a um aumento, a presença do Zika vírus um período antes, então começou a se tentar fazer uma relação que parece ser positiva, de casos com a presença de identificação do vírus em casos de microcefalia. No Brasil, até o último boletim epidemiológico de dezembro, a gente tem 134 casos confirmados. É importante a gente dizer que o primeiro óbito confirmado pelo Zika vírus, né, que foi esse relatado no Brasil, então, até esse caso, nenhuma pessoa teria morrido pelo Zika vírus. E, a princípio, essa pessoa que morreu foi através de uma transmissão vertical. Então, até isso ainda é uma novidade, algo a ser estudado. Aparentemente, parece que os casos graves de infecção por Zika vírus estão associados a essa transmissão vertical, ou seja, a mãe se contaminar e o nenê ser contaminado ainda intraútero, né? E essa contaminação ela ser grave, né? E isso ser nossa grande dificuldade, né? Então, a gente tem hoje 2.000 casos em investigação em diferentes estados do país. O diagnóstico de microcefalia que gerou muita polêmica nas mídias sociais nesses últimos dias. Então, o que é importante? Eu vou tentar explicar essa modificação de parâmetros, de critérios de diagnóstico, para ver se a gente consegue explicar o que gerou tanta polêmica de uma forma clara e objetiva, assim. Então, quando começou a se enxergar o aumento das notificações dos casos de microcefalia, que é o quê, né? Microcefalia significa cabeça pequena. Cabeça pequena comparado ao quê? Então, uma criança ela pode ter uma cabeça pequena porque ela é toda pequenininha, é um bebê bem pequenininho, né? E aí ela tem uma cabeça pequena, se a gente for medir, né? Agora, a microcefalia seria assim, a gente tem uma cabeça pequena comparado com a idade, com o sexo, ou se estiver grávida, né, com a idade gestacional. Então, seria uma cabeça menor do que a maioria das crianças daquela mesma faixa. Quando se colocou aquele número de perímetro cefálico menor que 33, que colocaram assim, como um número mágico, se escolheu, a ideia era o quê? Era pegar o maior número de crianças possíveis, né, de bebês, que pudessem estar com microcefalia ou não. Então, se escolheu um ponto de corte, né, um número
aleatório que conseguisse definir o maior número de casos possíveis para ser investigado, até se ter realmente critérios bem definidos, ou pelo menos mais adequados, para que se tratasse ou se conseguisse identificar a totalidade dos casos. Então, a ideia era de que se pegaria um número grande de crianças para serem investigadas, né, e teriam todas as doentes dentro desse grupo. Então, isso é importante. Existia um critério que tinha essa intenção também. Então, isso as pessoas têm que entender. Quando a gente restringe esse número, diminui, é depois de uma investigação, onde já começou a se notar que já se encontrou uma associação com o Zika vírus, já tem outras coisas que caracterizam um caso como caso suspeito ou caso em investigação, né? Então, assim, agora, uma mãe que teve um exantema, as manchas vermelhas durante a gravidez, independente do tamanho da cabeça do seu bebê, essa mãe vai ser investigada, porque ela passa a ser um caso suspeito, e talvez isso seja mais importante do que o comprimento do perímetro cefálico. Então, a gente tem que entender isso também, deixar claro. Além disso, tem que pensar que, independente desse aumento, existem os outros casos de microcefalia e as outras possibilidades diagnósticas que também vão ser investigadas e que precisam ser excluídas em todos esses bebês. Então, a diminuição desse perímetro cefálico de 33 para 32, ela foi criteriosa, tá? Ela é favorável e ela condiz com o que tem as curvas da Organização Mundial de Saúde, então não foi sem critério isso. Essas curvas falam nesse número para um nenê nascido a termo, ou seja, um nenê que não é prematuro, para todo mundo entender. Então, assim, no caso de bebês prematuros, talvez esse número seja inclusive menor, então não se assustem se em algum dia chegar um número menor e dizer, não, isso não é microcefalia. Porque o ideal seria colocar todas as crianças na curva e dizer é ou não é. A questão é que quando a gente tem que fazer uma definição em termos de saúde pública, nem sempre é viável ter esses critérios. Então, se faz um critério mais amplo e se vê individualmente os casos que são exceção. Então, se a gente precisar de um número para orientar as pessoas a revisar a carteira de pré-natal, 32 centímetros de perímetro cefálico é um número adequado para uma criança a termo. A maioria das crianças nasce a termo. A gente sabe que a maioria dos nascimentos ele dá certo simplesmente porque nascer foi feito para dar certo. Então, isso é uma coisa que tem que se pensar e que tem que estar claro, e entender que esse número ele é correto em relação ao que diz as curvas da Organização Mundial de Saúde, e que a definição de caso ela é mais ampla do que realmente o número 32 centímetros. E isso é o que precisa ficar claro para todo mundo e saber que, mesmo que uma mãe tenha um bebê com perímetro cefálico maior do que 32 centímetros, se ela tiver sintoma da doença ou qualquer risco ou qualquer outra particularidade que indique que ela precisa de acompanhamento ou de investigação, esse neném vai ser acompanhado e investigado conforme o protocolo que existe para acompanhamento desses casos do Ministério da Saúde, né? E acho que a gente precisa até ter um pensamento claro no sentido assim, existem as determinações e a gente tem que fazer isso quando a gente fala em termos de saúde pública, de generalizações. Agora, isso também não significa que se existe um caso que chega lá na unidade básica de saúde de uma cidade do interior distante e que o médico tem dúvida, acha que algo está desconfortável e que não está, que tem que realmente encaminhar, procurar assistência, buscar contato com o local de referência para se rever os casos e talvez, de repente, daqui a 6 meses, essa definição de caso ela também vá ser ampliada ou modificada ou ajustada, porque a gente está vivendo um momento de processo e de criação de processo de que as coisas estão mudando o tempo inteiro com novos casos, novos números. Isso é extremamente dinâmico, né? Bom, em relação ao tratamento da microcefalia. Bom,
A microcefalia, no caso de microcefalia por infecção congênita, né? O que a gente sabe que acontece? O vírus, quando ele chega, esse vírus e os vírus da família Flaviviríade, eles têm uma preferência, um tropismo por sistema nervoso. Então a gente tem que entender, não é à toa que é nesse grupo que está encefalite do Nilo, encefalite japonesa e não sei quantas outras encefalites, né? Então esse vírus ele chega no desenvolvimento do bebê no momento que esse desenvolvimento é muito, muito, muito inicial, que o sistema nervoso do bebê está se desenvolvendo. E é ali que o vírus começa a se multiplicar e começa a fazer um processo de doença. Então, dentro desse desenvolvimento, o que parece é que o vírus causa ali um processo de doença que não permite o desenvolvimento correto do cérebro do bebê, e isso faz com que o cérebro fique menorzinho e, consequentemente, a cabeça, que são os ossinhos ali que estão em volta e que protegem, também vão ficar menor, o que faz que quando a gente vai fazer a medida do perímetro cefálico, ela seja, então, menor. Em relação ao tratamento da microcefalia propriamente dita, não existe um tratamento para microcefalia. O que a gente faz para a cabeça deixar de ser pequena, digamos assim? O que a gente tem é tratamento para as condições que vão ser geradas, né? Então, se a gente tem um nenê que vai ter alguma dificuldade, algum atraso, esse nenê ele precisa de acompanhamento e de tratamento para essas características específicas. Uma coisa que eu acho importante da gente esclarecer é assim: os primeiros casos relatados, eles são nacionais, né? A gente está falando de um diagnóstico que foi feito aqui, né? A gente não sabe qual é o comportamento e o que causa essas alterações do sistema nervoso dessas crianças. Então, o que é importante? Através dos outros casos que existem, então a gente sabe assim, algumas calcificações periventriculares, em outros casos, eles geram tais e tais sintomas e sinais na criança. E em cima do que se conhece de outras doenças, se faz uma dedução e se imagina o que a gente pode esperar desses casos de microcefalia. Agora, o que é importante a gente deixar bem claro? A gente imagina isso, a gente pressupõe isso, a gente não tem certeza disso. Então, quando uma mãe chega e vai perguntar, e eu imagino que isso passa na cabeça de todas as mães, será que o meu bebê vai fazer isso? A resposta é, não sei, a gente não sabe. A gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança. Por outro lado, o que tudo na literatura em termos de desenvolvimento diz? Que estimulação precoce ajuda o desenvolvimento de bebês que tiveram infecção congênita. Então, tudo que a gente sabe que estimula e que favorece o tratamento de bebês com infecção congênitas semelhantes vai ser oferecido para esses bebês também. E é em cima disso que está se montando essa rede de tratamento e que a gente tem lido sobre como manejar essa situação. É em cima do que a gente conhece das outras doenças para tentar favorecer e explicar para a mãe que nós vamos tentar dar, nós, sociedade, eu acho, temos que dar o melhor suporte possível para essa criança. Mas sem realmente ter conhecimento do que realmente está por vir. Talvez esse desconhecimento seja o que realmente tenha que servir de impulso para que a prevenção seja o mais importante. Então, a gente não sabe que geração de bebês a gente está permitindo que adoeçam, assim. Então, o que a gente realmente pode fazer por isso? É ajudar essas mães, em primeiro lugar, a cuidar dos seus bebês, né? Primeiro, a gente tem que ajudar a mãe a lidar com uma situação que é muito difícil. Ter uma infecção congênita durante a gestação, que quase não tem o que a gente possa fazer
para prevenir objetivamente quando a gente está grávida, né? A gente consegue fazer muita coisa em termos de cidadania, assim, a gente pode falar do foco do mosquito, a gente cuida do vaso de casa, a gente usa repelente, mas chega a um limite que a gente perde o poder, o controle, e de que a partir do momento que tu está infectado e se o mosquito conseguiu vencer qualquer barreira dessas, aconteceu. Então a gente precisa auxiliar a mãe a lidar com essa situação, que é uma novidade, né? Que é um bebê que vai necessitar de cuidados especiais. A gente precisa ajudar a família, não só a mãe, né? A família, a estruturar uma família para receber um bebê que vai precisar de cuidados especiais para que ele possa se desenvolver da melhor forma e nas suas capacidades mais plenas possíveis. Né? A gente precisa estruturar os serviços de saúde para receber essa criança e estar preparado para receber essa criança, para saber orientar a família, encaminhar e fazer o que dá na atenção primária para que essas crianças também possam se desenvolver no seu potencial possível. Da mesma forma, a gente tem que pensar isso em termos de escolas de educação infantil e assim por diante. Então, a gente está falando de um aumento de casos de uma condição que possivelmente gera sequela e que a gente precisa organizar a sociedade em volta para ela estar apta para receber essas crianças e essas famílias para que elas possam se desenvolver da forma mais saudável possível. E isso é um trabalho conjunto e que depende de todo mundo como governo, de todo mundo como profissionais de saúde, de todo mundo como população. Porque a população também tem que estar educada e preparada para lidar com o diferente, principalmente quando a gente está nesse momento de discurso de inclusão e de ver que a gente tem que estar preparado para receber as famílias e ajudar. Então, as unidades de saúde precisam fazer treinamentos a longo prazo, pensar em equipe multidisciplinar, deixar cada vez mais claro o papel do terapeuta ocupacional, o papel do fisioterapeuta, o papel do nutricionista e o papel dos outros profissionais de saúde dentro dessas equipes, inclusive de atenção primária, no sentido de capacitar os profissionais para lidarem da melhor forma possível com esses novos casos que vierem a acontecer. E o mais importante, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Esse tem que ser o grande motivo, né? Que tem tratamento e que sempre tem o que fazer quando a gente está diante de um caso de microcefalia, de uma sequela neurológica, um comprometimento importante, sempre tem. Agora, o que a gente pode fazer para que essa sequela não aconteça e para que esse bebê desenvolva plenamente as suas capacidades sem nada de doença? Então, o nosso grande inimigo, o inimigo comum, é o Aedes aegypti e é contra ele que a gente precisa reunir todas as forças. Então, o mais importante é eliminar ou afastar os mosquitos adultos. Então, existem formas de eliminar os mosquitos adultos, que seriam através de produtos como inseticidas, seria matar esses mosquitos, né? Ou então a gente pode afastar esses mosquitos adultos. Como se faz isso? Usando telas em janelas e portas, mantendo as janelas e portas fechadas, com uso de ar-condicionado, uso de ventilador, uso de repelentes ambientais, como esses repelentes elétricos, que eles podem ser utilizados, devem ser utilizados, a gente tem que ter cuidado sempre de utilizar eles em ambientes mais ventilados, ou seja, eles são bons para esses ambientes que a gente nem sempre consegue manter fechados, né? E ter cuidado de manter uma distância de pelo menos 2 metros de pessoas com doença alérgica respiratória, né? Mas não existe uma contraindicação. Sempre ler a embalagem, ver se o produto foi registrado na Anvisa, seguir as orientações do rótulo da embalagem do produto, inclusive em relação à distância de manter as crianças afastadas. Então, por exemplo, dá para utilizar num ambiente de pessoas que têm alergia respiratória? Dá, ele no produto está escrito, utilize pelo menos 2 metros de distância. Então,
não vai dormir, vai colocar na tomada elétrica do lado da cama do asmático, mas pode colocar na outra peça, pode colocar próximo, pode colocar e tirar, e assim, observar, se houver intolerância, se achar que exacerbou, que piorou crise, se repensa isso, conversa com o médico, se busca outras estratégias. O mais importante é a gente se organizar para que possa utilizar tudo que a gente tem de recurso no sentido de manter o mosquito longe e evitar a picada. Além disso, qual é a outra possibilidade de ação nessa guerra contra o mosquito? Impedir a reprodução, né? O mosquito que não nasce, ele não cresce, ele não existe. Então, a ideia é o mosquito não nascer. Essa tem sido uma campanha vinculada e a gente tem que, assim, unir todos os esforços para isso na tentativa de terminar ou pelo menos diminuir o máximo possível a presença do Aedes aegypti. O que a gente pode fazer com isso, então? Em primeiro lugar, evitar os criadouros. Então, qual é o objetivo? É não deixar locais que tenham água parada à disposição da fêmea do mosquito para ela ir lá colocar os ovos. Como é que a gente faz isso? Evita pratinho de planta, pneu, cuida do pátio de casa, uma vez por semana, 10 minutinhos, vai lá, cria o seu checklist, revisa tudo que você precisa olhar na sua casa. Uma vez por semana, vai lá e faça o seu papel de cidadania, né? De revisar a sua casa e garantir que o seu ambiente está adequado e que não está bom para o mosquito não ficar ali. Além disso, também é papel de observar na comunidade e denunciar. A gente tem que criar o hábito de denunciar locais de risco que estão colocando a nossa vida e a vida da nossa família em risco para doenças desse tipo. E o que a gente pode fazer para impedir a picada do Aedes aegypti? Aí são as formas da gente se manter longe do mosquito e de autoproteção, né? E de proteção das crianças. Então a gente pode dar preferência por roupas longas, né? Então calças compridas, blusas de manga comprida, né? Utilizar repelentes, lembrando sempre que o uso de repelentes ele deve ser estimulado nas consultas e nas visitas às unidades de saúde, né? Evitar o uso de roupas muito justas, tá? Porque o mosquito consegue picar sobre a roupa, então algumas roupas justas não são capazes de proteger, então ficar atento em relação a isso, inclusive com o uso de repelentes, às vezes, se necessário, sobre as roupas. Então, em relação ao uso de repelentes, o que a gente não pode esquecer? Os repelentes, no Brasil, não podem ser usados por crianças menores de 6 meses, tá? Então, bebês com menos de 6 meses não podem usar repelentes. Qualquer produto para ser utilizado em bebês com menos de 6 meses deve ter orientação do seu médico de referência, do seu profissional de saúde de referência, tá? Não utilize nada em bebês com menos de 6 meses. Em relação às gestantes, né? Os repelentes que estão registrados na Anvisa podem ser utilizados pelas gestantes, respeitando as orientações do rótulo, e essa orientação ela deve fazer parte do pré-natal no momento atual. Isso é importante, né? E em relação ao uso de repelente, é importante que os profissionais de saúde e todas as pessoas aprendam a utilização correta do repelente, para que ele possa ter o seu melhor benefício, né, e a gente possa aproveitar ele da melhor forma. Quais seriam essas orientações? Utilizar o repelente em áreas de pele exposta, tá? Pele seca e íntegra. Então, a gente não passa repelente embaixo da roupa. Repelente para passar naquela parte do corpo onde a roupa não protege, né? Depois que se aplica o repelente, tem que lavar as mãos, tá? O repelente, ele é o último produto a ser aplicado, tá? Então, quer passar maquiagem, protetor solar, tudo que quiser, pode passar. A última coisa a ser passada é o repelente. Tem que esperar 15 minutos, quando a pele estiver seca do protetor solar, passa o repelente, tá?
Além disso, sempre que vai passar em criança, tá? Cuidar para não passar nas mãos, lembrar que as crianças passam, levam as mãos à boca, tá? De preferência sempre o adulto passar na criança, tá? E naquelas crianças que já são maiores e que seriam capazes de passar o repelente sozinho, esse repelente tem que ser passado sob supervisão, tá? Então, assim, 10 anos consegue passar o repelente sozinho, não tem problema, mas aí vai estar a mãe, o cuidador, o responsável olhando, vai orientar a lavar as mãos, então isso é importante. Nas crianças menores, o repelente tem que ser sempre passado por um adulto e eu acho que isso facilita e evita problemas. O que é importante? Exceto se a orientação do rótulo for diferente, que existem algumas marcas que orientam diferente, a orientação oficial é que a pessoa tome banho depois de usar o repelente, né? E que durma sem o repelente, tá? Com roupa comprida. O que eu acho que é importante? Estimular o uso de mosquiteiro nesses casos, né? E ter o cuidado de observar se não vai ter irritação ou alguma alergia em relação ao uso de repelente e aí procurar a unidade de saúde de referência. Desculpa, vamos voltar. Então, em relação ao uso de repelentes, no mercado a gente tem, separando assim, de forma didática, 3 grupos de repelentes, né? O IR3535, o DEET e a icaridina. O que é importante a gente saber? Dos 6 meses aos 2 anos de idade, o IR3535 é o que está sendo, autorizado pela Agência de Vigilância Sanitária. Então, ele está disponível, pode ser utilizado, só que ele só pode ser utilizado uma vez por dia. Aí vem aquele pensamento, sim, uma vez por dia e dura 4 horas. Pois é. Então, o que é importante? Quando a gente pensa no uso de repelentes, a gente tem que pensar no uso consciente e otimizar o uso do repelente. Então, quando é que a gente vai utilizar e aplicar o repelente em uma criança entre 6 meses e 2 anos de idade? Quando a gente sabe que existe maior risco. Então, desde a escolha do horário, que a gente sabe que é o horário de picada do inseto, até pelos locais de risco. Então, é quando vai sair na rua, se vai para um lugar que tem ar-condicionado, que é fechado, naquele momento não precisa, mas se vai ter um lugar de mais exposição, uma ida ao parque, um local onde poderia ter risco do mosquito, aí se dá a preferência. Lembrando que a preferência inicial é sempre evitar locais com risco. Então, isso é óbvio. Antes do repelente, primeiro a gente, dentro do possível, obviamente, evita viajar para locais com disseminação, né, com infestação, evita locais onde a presença do mosquito é conhecida, só que isso nem sempre é possível. Então, quando não houver essa possibilidade, aí se dá preferência para o uso dos repelentes nos momentos onde ele é mais importante, de maior serventia. Para a faixa etária de 2 a 12 anos, então a gente tem disponível o DET, que ele é o mais estudado, mais utilizado, mais fácil de encontrar em todas as farmácias. A formulação até 10%, eu acho que 10% é um número bom de gravar, ela pode ser utilizada nessa faixa etária. Normalmente o rótulo do produto fala, ou kids, ou infantil, tem alguma referência à criança. Não é permitido o uso de imagens infantis em repelentes pela norma, pelo RDC dos repelentes. Mas sempre tem uma palavra que faz referência à criança. Além disso, existem formulações que são para a família, que normalmente estão nessa faixa. Então, é importante sempre ler o rótulo. A gente tem que criar o hábito de ler o rótulo dos produtos, ver se tem registro na Anvisa e já ver a faixa etária que o próprio produto considera indicado para a utilização. Essas formulações infantis, elas têm um tempo que dura entre 4 a 6 horas, né? E elas podem ser aplicadas no máximo 2 vezes ao dia. Então, todas as formulações de 2 a 12 anos, elas só podem ser aplicadas 2 vezes ao dia. Então, isso é importante pelo mesmo motivo que eu falei dos bebês, porque a gente tem que pensar qual é o horário do dia que a gente vai colocar o repelente nos nossos filhos. Ou no horário
ou pelo local que a gente vai sair ou precisa ir. Então, isso é importante, né? Acima de 12 anos, os adultos e as gestantes têm os mesmos produtos, só que as concentrações são diferentes, então do DET as concentrações podem ser acima de 10%, lembrando que essa concentração, esse valor de 10%, ele é seguro, não tem todos esses repelentes que são testados, eles são testados em eficácia, eles são testados em relação à proteção em diferentes mosquitos, em carrapato, em diferentes animais e também em tempo. Tem vários testes que estão sugerindo que talvez a proteção não seja exatamente o tempo da embalagem, mas eu acho que nesse momento existe a informação oficial do tempo da embalagem. Também está escrito na embalagem que o repelente ele não deve ser utilizado como forma de proteção sozinha, e isso é uma coisa que eu saliento e reforço aqui. O repelente ele não é um produto mágico, ele é mais um produto, ele é um adjuvante, ele é uma ajuda. Então, quando a gente fala do uso de repelentes, a gente tem que manter o uso de tela nas janelas, a gente tem que manter todas as outras proteções disponíveis, cuidar dos vasos de plantas, as coisas elas não se excluem, pelo contrário, elas se somam. Então, o repelente ele é mais uma proteção para um momento de risco em especial, e não a salvação. Então, isso precisa ficar sempre bem claro, para que a gente não cometa o erro de colocar todas as apostas e todas as fichas no repelente e dizer, mas eu estava usando repelente. Não, isso não é o suficiente. Eu estava usando repelente, eu cuidei com a roupa, eu evitei locais em horários de maior risco. Então, todas as situações que favorecem um cuidado. Então, lembrando que os adultos podem passar o repelente até 3 vezes ao dia. Respeitar sempre as orientações do rótulo da embalagem, né? Ler os rótulos e saber que os que a gente tem disponível, eles são testados e a princípio são todos seguros, tá? São os mesmos que são utilizados internacionalmente. Acho que a gente tem que ter isso bem claro. Essas regras, elas não valem só para o Brasil, algumas são regras difundidas internacionalmente. O CDC tem regras muito similares, que são as dos Estados Unidos, que são bem rígidas. Então, isso é importante para as pessoas ficarem seguras e tranquilas em relação ao uso, principalmente as gestantes, e estimular o uso em gestantes de repelentes, tendo aqueles cuidados de lavar as mãos após a aplicação, evitar o uso próximo a olhos, boca, e colocar em pele exposta, seca e íntegra. Usando corretamente, ele é uma ótima ajuda e tem, sem dúvida nenhuma, sua serventia. Bem, então, o Estado do Rio Grande do Sul, junto com o Telesaúde, lançou no dia 18 o site www.rscontraedes.urgs.br. É um site que tem as notificações de relações de caso, foco do mosquito e para denúncia no estado do Rio Grande do Sul, mas eu convido as pessoas que tiverem interesse e curiosidade das outras partes do país para conhecerem nosso site. Tem material de orientação, fala sobre as doenças, tem vídeos, tem formas de buscar informação que a gente vai estar atualizando todos os dias com o que tiver de novidade, até porque é muito fácil não estar atualizado, né, com essa avalanche de informações que estão vindo diariamente, né? Então, a gente pede para todo mundo, busque informação, denuncie e combata. O nosso papel como profissional, como cidadão, é esse agora nessa batalha contra o mosquito, né? Dúvidas para médicos da atenção primária de todo o país, ligar 0800 644 6543, é uma central de atendimento que fala com médicos da atenção primária, e para enfermeiros do Rio Grande do Sul. O serviço é gratuito, a gente está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã
até às 17h30 pelo horário de Brasília. Também tem um número de WhatsApp disponível para envio de fotos, tá? Principalmente nessas dúvidas em relação a exantema, manchas vermelhas, a gente está à disposição para tentar ajudar e conversar junto. Todas as respostas são sempre baseadas nas evidências da literatura que se tem disponível até o momento. Então, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Pedir para vocês curtirem, compartilharem as nossas redes sociais, olharem o nosso canal no YouTube, tem vídeos interessantes e cada dia a gente está tentando atualizar e colocar vídeos novos sobre esse tema de Zika, dengue e chikungunya. E aí a gente está à disposição para tentar ajudar pelos nossos canais de comunicação. Muito obrigada.